Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Maria, bom dia Vanderlei, bom dia Fábio, bom dia doutora Dani, bom dia Danilo, bom dia Maria, Roge, bom dia Mariane Barbosa, bom dia, bom dia. Sexta-feira, o dia tão esperado aí pela maioria das pessoas. E hoje vamos falar exatamente sobre isso. Bom dia, Danilo. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, tá? Bom dia, Barão. Bom dia, Regiane. Hoje, Gleison Franca. Bom dia, Gleison. Bom, ó, não tem como a gente na sexta-feira não falar sobre descanso, não falar sobre fé, não falar sobre renovação, não falar sobre coisas desse tipo, né? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser tremenda. Para você que está aqui pela primeira vez, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós falamos sobre assuntos, sobre conteúdos que podem nos ajudar a transformar todo o nosso potencial em dinheiro, todo o nosso potencial em valor de mercado, todo o nosso potencial em ganhar mais. Então, saiba que todos nós temos esse potencial de ganhar mais. É só um processo de dar forma a esse potencial, certo? Então, sejam bem-vindos. Bom dia, Priscila aí, que é minha irmã, ó. Bom dia, Castro. Bom dia, José. Então, o que nós vamos falar hoje? Ó, talvez você tenha sido a pessoa que desde segunda-feira está esperando a sexta-feira. Desde que começou a semana, você está esperando pelo dia de hoje. Você é uma dessas pessoas? Você é a pessoa que queria que passasse logo a semana toda para chegar hoje, para chegar ao fim de semana? Deixa eu te falar. Quando o ferreiro faz o machado ele nunca vai reclamar de cortar madeira. Por quê? Porque o machado foi feito para aquilo. E se a gente pega o machado e a gente tenta bater ferro com ele, a gente tenta fazer qualquer outra função que não seja cortar madeira, talvez a nossa mão doa, talvez saia a lasca do machado, talvez, enfim. O que isso significa? Que o machado está reclamando. O machado reclamar significa que ele não está na função que ele deveria estar. Porque quando ele está na função que ele deveria estar, que é cortar madeira, ele não reclama de cortar madeira. Isso nos ensina que, se você é uma das pessoas que começou a semana lá na segunda-feira e você não via a hora de chegar a sexta-feira, não via a hora de chegar ao final de semana, talvez existe uma grande probabilidade de você estar na função errada. Vini, mas por quê? Porque se você estivesse na função que você nasceu para exercer, provavelmente você não esperaria a semana acabar. Por quê? Porque quando você entende, quando você consegue encontrar isso, essa função, quando você consegue encontrar aquilo que você nasceu para fazer, o que acontece? Todos os dias você acorda e você entende o milagre que é estar vivo. Todos os dias, quando você acorda, você entende que você tem a oportunidade de executar a sua função no mundo. E aí a única coisa que você não quer é que os dias passem rápidos. Então, essa é um grande indício, se a gente tem esse tipo de comportamento, é um grande indício que a gente precisa focar em encontrar a nossa função. Que a gente precisa rever aquilo que a gente está fazendo. Porque é a partir daí que o seu valor de mercado ele vai aumentar consideravelmente. O machado ele nunca vai conseguir ganhar mais por bater prego do que cortar madeira, porque a excelência dele está em cortar madeira. Então, quando você toma consciência, toma
a decisão de que você quer ganhar mais dinheiro, de você querer aumentar o seu valor de mercado, é basicamente um processo de encontrar a sua função no mundo. Porque basicamente quando você encontra a sua função, é quando você encontra de fato aquilo que você tem excelência em fazer. É aquilo que você encontra onde tem onde mora a sua maior capacidade de fazer dinheiro. Então, um dos indícios que nos mostra se estamos ou não exercendo essa função é esse. É se quando começa a semana nós não vemos a hora de chegar a sexta-feira. Tá bom? Então, o que eu posso fazer para isso? Opa, acho que deu uma travada aqui, né? Pera aí, vamos lá. Aí, voltou. O que eu posso fazer com isso? Com essa informação? O que eu tenho que ter essa consciência? O processo de nós encontrarmos a nossa função no mundo, ele não é um processo fácil. Não é um processo em que você acorda de manhã e você fala assim, putz, nasci para fazer isso. Pronto. Me encontrei no mundo. Não. É um processo que vai exigir uma série de tentativas. Mas quando você faz algo e você tem a certeza que não é aquilo que você está fazendo, isso também é um progresso. Porque agora você tem menos uma possibilidade. Porque agora você tem a certeza de que não é ali que você deveria estar. E qual que é o grande desafio hoje? Nós gastamos mais tempo fazendo aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não nasceu para fazer, do que tempo para encontrar nossa função no mundo. Você entende? Imagine que esse tipo de assunto fosse falado desde a escola. Imagine que você crescesse com isso na sua cabeça, de encontrar o seu lugar no mundo, de encontrar a sua função no mundo. Talvez quando você chegasse com 20 anos, talvez você já estivesse na sua área de excelência. Talvez você já estivesse ajudando com tudo aquilo que você pode em obras grandiosas. A consequência de você fazer isso é que você ganharia muito dinheiro. Olha só. Então, a gente precisa aprender a correlacionar, ter essa consciência que esse dinheiro abundante, que esse valor de mercado que a gente tem, ele vai ser a consequência... Só um minutinho. Ô Renatinho, vê se ele não tá aí na porta, ele tá me ligando sem parar aqui. Então, esse dinheiro abundante, esse ganhar mais, ele é o quê? Ele é consequência de alguma coisa. Ele é a consequência de algo. Então, assim, a gente não pode se enganar achando que a gente vai conseguir ganhar rios de dinheiro sem a gente ter que entregar algo a mais. Sem a gente ter que aprender nada novo. Sem ter que passar por nenhum tipo de desafio. E aí, nesse processo de encontrar a nossa função no mundo, entra um fator que é determinante para isso. Que é o fator fé. Miriam, mas por que você fala tanto de fé? Porque não tem outra explicação. Imagine que você vive uma circunstância hoje. Imagine que você vive uma circunstância hoje totalmente desafiadora. Totalmente diferente daquilo que você gostaria de viver. Certo? E aí, você tem recursos limitados, as suas habilidades são limitadas, as suas características são características de pessoas que têm resultados medianos. Só que você sonha em viver algo extraordinário. Você sonha em conhecer o mundo, você sonha em
em ter um relacionamento incrível, em almoçar e jantar em restaurantes maravilhosos pelo mundo todo. E aí, como que você, numa circunstância totalmente desafiadora, consegue olhar para um sonho desse, consegue sonhar com isso, consegue enxergar uma circunstância muito melhor? O nome disso é fé. Porque racionalmente não faz sentido nenhum. Então olha só, imagine que alguém que nasceu numa comunidade, na periferia, onde as oportunidades são limitadas, onde ela precisa fazer muito mais esforço para sair dali, onde existe poucas alternativas para ela mudar de vida. A pessoa que nasce ali, ela não tem uma perspectiva, ela não consegue olhar para frente e pensar, nossa, eu vou fazer isso, isso e isso, e vou sair daqui em tanto tempo. É difícil pra caramba. A única coisa, a ferramenta mais poderosa que essa pessoa tem ali é justamente essa. É a fé. É acreditar de fato que ela pode viver algo diferente daquilo que ela está vivendo. Então, o que eu quero falar com isso? Que hoje, nessa sexta-feira, talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que você nasceu para viver. Talvez você não esteja ganhando aquilo que você gostaria de ganhar. Mas se você tiver a capacidade de acreditar que existe algo maior e melhor para você ali na frente, isso vai te gerar a força necessária, vai te gerar a energia necessária para você correr atrás de algo diferente. Esse é o primeiro passo que você vai conseguir, que você vai dar em direção a uma mudança significativa. Qual que é o grande desafio? É você estar vivendo umas circunstâncias totalmente desafiadoras, estar vivendo circunstâncias difíceis e não conseguir enxergar nada melhor disso. Isso é uma das piores coisas que existem. Porque ali, as suas chances de mudanças, elas diminuem significativamente. Então imagina, se um atleta em início de carreira, um atleta que não se consolidou ainda, se ele não acreditasse que fosse possível ele em algum momento da vida dele ganhar uma medalha de ouro, ganhar o primeiro lugar, ele não teria motivos para treinar. Vini, mas isso não garante que ele vai ganhar a medalha de ouro. Mas garante a energia, a força necessária que ele precisa para enfrentar o processo de disputar essa medalha de ouro, de competir por essa medalha de ouro. Porque se ele não tem essa força, ele não tem esses motivos para fazer isso, aí ele tem zero possibilidade mesmo. Então imagina, é a mesma coisa com você. Se você não acredita que você pode ganhar mais, que você pode viver uma situação melhor que você vive hoje, mesmo você não enxergando como, é o primeiro passo que você deu para garantir que isso não aconteça. Então qual que é o nosso objetivo dessa sexta-feira? É a gente de alguma forma alimentar a nossa fé. Vini, como é que a gente pode fazer isso? Cara, existem várias formas. Você pode ir na igreja que você costuma ir. Você pode escutar uma palavra, pode escutar alguém que tem esse discernimento bíblico, né, através da internet. Mas você pode escutar histórias de pessoas que viveram exatamente aquilo que você viveu e hoje vivem uma situação totalmente diferente. Só no canal do Forjando Resultados no YouTube temos mais de 121 entrevistas, onde pessoas que na sua maioria das vezes viveram uma situação extremamente desafiadora e hoje vivem numa situação extremamente oposta. Você escutar essas histórias vai te trazer a esperança de que é possível você ter um resultado diferente. Você não pode abandonar, você não pode deixar de acreditar. Vini, você vai falar, você não sabe, eu já tenho quase 50 anos, 40 anos, 60 anos. Cara, não importa. A premissa de qualquer mudança na sua vida depende de uma coisa,
que é estar vivo. Essa é a coisa mais difícil que precisa ter para acontecer alguma mudança. Porque se você não está vivo, nenhuma mudança mais é possível. Quando você tem essa consciência, você entende que estar vivo é o suficiente para você conseguir gerar essa mudança. Então, que hoje a gente tome essa consciência, que a gente tem a coisa que, a premissa para qualquer tipo de mudança, que é ter acordado mais um dia. Que privilégio nós temos de acordar e poder compartilhar, trocar essa energia aqui, trocar esse conhecimento, porque a gente está indo para o mesmo lugar, porque a gente quer se desenvolver. Imagina, talvez pessoas lá agora, no meio daquelas guerras todas, que gostariam de estar preocupadas em se desenvolver, preocupadas em formas de aprender algo diferente. Elas estão preocupadas em: será que vou abrir os olhos quando acordar? Ou será que no meio da noite vai ter caído uma bomba dentro do meu prédio, dentro da minha casa e... Você entende? Então, essa oportunidade, esse milagre que é nós termos acordado mais um dia, ele precisa ser visto dessa forma. A gente precisa enxergar isso como uma oportunidade, como algo que nem todas as pessoas têm. Ou seja, nós somos privilegiados. Privilegiados. Quantas pessoas talvez nessa noite que passou tiveram sua última noite? Tiveram seu último suspiro? Quantas pessoas nessa última noite tiveram as suas chances de mudança encerradas, porque não há mais vida? Então a gente tem essa capacidade de poder estar vivo, esse milagre de estar vivo, e por estar vivo, a chance de exercer qualquer tipo de mudança, inclusive a financeira, que vai ser a consequência de uma transformação interna, de uma transformação de nós como seres humanos. Tá bom? Então que nessa sexta-feira, que nesse final de semana, a gente tenha isso consciente, que a gente busque coisas que a gente nunca buscou. Se você repetir as mesmas coisas que você fez nos últimos, todos os finais de semana, com certeza o seu resultado, o seu valor de mercado vai continuar o mesmo. O que você pode fazer de diferente neste final de semana que você não fez em nenhum outro? Qual vai ser esse primeiro passo de caminhar para uma direção diferente? Para uma direção de ganhar um valor de mercado, de se desenvolver como pessoa? O que você vai fazer diferente nesse final de semana? Será que você vai só sobreviver? Será que você já está esperando para ir numa festa X? Será que você já está esperando a segunda-feira começar para reclamar de novo que não é sexta-feira? Entende? Então acho que essa é a grande oportunidade para você fazer diferente. Tá bom? Desejo para você um final de semana abençoado. Que Deus te abençoe, te dê muito discernimento. Que nós possamos entregar nada menos do que o nosso máximo. Que isso passe a ser o nosso parâmetro, o nosso padrão de comportamento. Segunda-feira estaremos de volta. Hoje tem gravação de entrevista, olha só que legal. Hoje tem a entrevista com Carol Borba, que é uma mulher aí do meio fitness. E a gente vai conversar sobre saúde, enfim, bem-estar e tudo que a gente pode fazer para gerar transformação nessa área, tá bom? Te vejo na segunda-feira. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.